É uma das reclamações que eu mais escuto. Eu não consigo concentrar, então eu não consigo meditar. E aí eu falo para as pessoas o seguinte: concentrar exige esforço e você tem que ficar muito e não, focado, mas assim exige muita tensão para você manter uma concentração, né? E meditação você precisa relaxar. Não pensar em nada, né? Deixar. Então assim, se você coloca assim na meditação eu tenho que concentrar, você não vai conseguir meditar. Meditar você precisa relaxar. Perfeito. Né? Então, é o caminho oposto. Né? Então, vou dar um exemplo assim, bem simples. Tá? Eu não consigo ficar sentado no chão na posição de lótus. Um exemplo. Tá? Eu não consigo. Né? Dói joelho, dói costas. Então, se eu coloco uma almofada, eu consigo ficar já uns 20 minutos, meia hora meditando sentado numa almofada no chão. Mas também começa a doer joelho, costas, então não dá certo. Então, eu falo para as pessoas, senta numa cadeira. Senta aqui... Tá certo? Que é confortável. Agora, o que eu estou querendo convidar as pessoas? Que sinta confortável, né? E relaxado. E aí o processo ele flui naturalmente. Então, tirar esse conceito assim que eu preciso concentrar. Não precisa concentrar em nada, você precisa relaxar. Perfeito. Você poderia nos explicar sobre a meditação guiada de 20 horas e quais seus principais benefícios? Você medita quantas horas, assim, o máximo que você já meditou? Por dia eu medito 1 hora. Tá. Todos os dias, né? Porque o processo meu é assim, eu acordo 4h45, 15 para 5 da manhã. Aí eu medito até 15 para 6, sozinho, né? Na cama ainda? Na cama. Eu, assim, eu levanto, faço xixi, volto, sento, encosto na cabeceira da cama e medito durante 1 hora. Aí eu levanto, me arrumo e às 6 horas entro para meditação no Instagram, no YouTube, às 6 horas da manhã. Mas o fato é assim, o máximo que eu já meditei foi em torno de umas 2 horas. Mas você acordando, quando você está acordando, ainda o sono está, né? Ainda mais tão cedo que você acorda. Você não chega a dormir às vezes? Se você não dormiu bem, então... O que acontece? Esse risco ele existe, tá? A meditação, as pessoas têm que ter consciência do seguinte, a meditação relaxa. Se ela relaxa, ela pode provocar sono. Tá? Agora, existe uma diferença, por exemplo, assim, por que a gente pede para sustentar a coluna, né? Ficar sentado? Tem gente que me pergunta, pode ficar deitado? Não. A não ser que tenha algum problema, né? Mas a possibilidade que deitado você vai dormir é assim, para mais de 90%. Né? Verdade. Então, a ideia é que você sustente a coluna, porque a partir daí você consegue manter o foco exatamente numa questão, na respiração. Aí o que acontece? Existe uma diferença entre você dormir e você ter momentos onde você entra em meditação tão profunda que dá uma sensação que você apagou, que você dormiu. Mas muitas vezes você não dormiu. Entendi. Você entrou numa meditação muito profunda e que dá literalmente assim, um vazio, como se fosse um vácuo. Né? Isso é fantástico, né? É o que a gente consegue. Aí você vai falar, consegue isso todas as meditações? Eu não consigo até hoje. Entendi. Mas eu tenho assim 5 segundos, 10 segundos, que às vezes eu entro nesse espaço e é fantástico porque assim dá uma sensação que fiquei ali 3 horas, né? Perfeito. Mas o máximo que eu já consegui foi durante umas 2 horas. E é melhor que seja nesse período da manhã, como você perguntou, mas na hora que você acorda, ainda está sonolento, o que acontece? A cabeça está vazia, né? Porque dormiu, a cabeça está vazia. Então, o melhor horário é esse. Né? Agora, eu falo melhor olhando pelo lado dos caras lá no Oriente. Porque o que acontece? Eu falo muito assim, aqui a gente tem que adaptar a nossa realidade. Tem gente que não consegue acordar 4, 5 horas da manhã para meditar. Aí consegue meditar meio-dia. Ok, tá valendo. Consegue meditar 8 horas da noite. Perfeito. Tá valendo. O importante é meditar. Perfeito. Você ministra para os membros da comunidade. Palestras sem custo sobre assuntos como força de ancestralidade, sucesso e inteligência emocional. Qual é o efeito causado nos participantes? Você tem exemplos para nos dar? Fernanda, hoje de manhã, coincidentemente, eu estava falando sobre isso. Eu gostei de escutar você falar das sacadas, né? Do seu podcast, pelo seguinte. Hoje eu estava falando
eu comecei essa série no sábado, falando de poder, né? Todo mundo precisa de poder, né? Agora a questão é, para quê? E aí eu comecei, a primeira live eu falei de saúde física, saúde mental e saúde emocional. Saúde espiritual, que eu incluo a saúde emocional. E a questão é, se pensar assim, só saúde física. Então eu vou para academia, malho. Mas eu vou para academia pensando assim, pô, mas que bom, eu tenho que ir 6 horas da manhã para academia e vou reclamando. Isso é saudável? Não vai fazer bem para a minha mente, não vai fazer bem para o meu espírito. Concorda? Então, existe uma necessidade de uma saúde integral, né? E aí, integral é olhar para esse sistema inteiro, ajustar mente, corpo, espírito, a saúde emocional, e saber trabalhar isso de forma equilibrada, harmônica, né? Então, na comunidade Tadashi Meditação, eu coloquei esse nome, Comunidade Tadashi Meditação, mas na verdade é assim, não é só meditação, né? Lá você vai encontrar, como você colocou, palestras, cursos, mentorias, vários caminhos de autoconhecimento, tá? E aí o que eu venho batendo muito nessa tecla? Sem autoconhecimento, ou seja, se eu não sei quem eu sou, o que é bom para mim, o que eu gosto, o que me deixa feliz, não tem como eu encontrar essa felicidade ou esse caminho. Então, por exemplo, atividade física, né? É uma coisa assim que, como terapeuta, uma das coisas que eu escuto muito, com muita frequência, é assim, eu não gosto de nenhuma atividade física. Fala, mentiroso. Você é preguiçoso, que não gosta de nenhuma atividade física. Alguma coisa você vai sentir prazer de fazer. Agora, não adianta eu fazer alguma coisa que eu não sinta prazer, tá certo? Ou que eu não esteja feliz fazendo aquela atividade física, né? E aí é onde que eu bato muito nessa tecla. Então, um exemplo que eu dou assim, eu jogo tênis. Aí as pessoas falam, vamos jogar. Eu falo, não, deixa eu te explicar. Eu brinco de jogar tênis. Porque o meu objetivo ali é atividade física, né? Agora, falar assim, eu jogo tênis, não jogo tênis, né? Eu brinco de jogar, né? Então, eu faço porque me dá prazer e eu faço com consciência que aquilo é uma forma exatamente de trabalhar minha saúde mental e emocional a partir da atividade física. É, né? Verdade. Então, por exemplo, na comunidade, o que eu quero é exatamente assim, despertar essa consciência nas pessoas, sabe? De fazer um caminho de autoconhecimento, ou seja, se conhecer, tá? Para saber o que é bom, saber o que é útil, saber o que te faz feliz. Hoje, eu acho que depois da pandemia, as pessoas estão mais doentes, né, Tadashi? Muito. A depressão, a ansiedade, as pessoas estão desanimadas, né? Eu acho o que você vê hoje, eu moro no Rio e São Paulo, né? Mas no Rio tem 3 farmácias em cada esquina, né? Em cada quadra. Você vê as pessoas hoje tomando remédios fortíssimos, adolescentes, muito jovens tomando remédio antidepressivo, e não é assim, né? Não. A gente tem que cuidar, lógico, da parte mental, mas principalmente da parte física, que tem a ver, né? Tudo tem a ver com a parte física. Não adianta você ficar em casa vendo televisão, mexendo no aplicativo, porque não vai ajudar em nada, né? Eu acho que isso que a gente tem que procurar pessoas que ajudem você a sair da sua zona de conforto. Não é confortável acordar às 6 horas da manhã e ir para academia. Não é confortável, mas faz parte, né? O Fernando, é muito interessante. Olha só, eu tenho batido nessa tecla para tentar ajudar as pessoas a tomar consciência disso, né? Você quer ver o que você acabou de falar? Se a gente voltar no tempo, antes da pandemia, tá? Vamos pegar 2018, 2019, né? Se cada um fizer uma reflexão muito profunda e aí olhar para a saúde mental, para a saúde emocional, espiritual e para a saúde física, para analisar o que as pessoas, não vou generalizar, mas o que a maioria das pessoas faziam. Por exemplo, quando sentiam medo, quando sentiam insegurança, quando sentiam ansiedade, ou seja, quando elas entravam em estado de sofrimento. O que as pessoas faziam? Jogavam tudo isso para debaixo do tapete. Tá certo? E aí tinha um monte de distração. Shopping, fazer compra, ir para restaurante, qualquer coisa. Mas o fato assim, é que não olhavam para essas coisas, porque é bobagem, né? Olhar para medo, para insegurança, para ansiedade, larga para lá. Ok. Aí veio a pandemia, 2020.
A metáfora que eu venho usando é a seguinte: 2018, 2019 para trás, nós tínhamos uma ansiedade nível 10, por exemplo, e a gente jogava debaixo do tapete e largava para lá. Na pandemia de 2020 para frente, 2020 e 2021, o que aconteceu? Essa ansiedade, esse medo, essa insegurança veio para 100. Pulou de 10 para 100. Aí enlouqueceu um monte de gente. Ô, Fernanda, nós nunca tivemos agenda como terapeuta tão lotada em 2020 e 2021 como nós tivemos. Não tinha hora para atender as pessoas. Imagina, tá? Todo mundo querendo ajuda. Todo mundo enlouqueceu, né? Aí eu tenho outro exemplo. A meditação que você citou. Tá? 2020 e 2021, em cada horário, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, tinha 20 mil, 30 mil pessoas em cada horário. Nós chegamos a ter 50 mil pessoas meditando. Olha, que loucura. Tá? Hoje, 2023, tá? Quando a gente tem muitas pessoas meditando, tem 10 mil pessoas. Entendi. Aí eu pergunto assim, aonde que estão as outras 20 mil pessoas que meditavam? Se curaram, já estão boas. Não estão boas, não curaram. E aí é onde que você falou. Pós-pandemia, elas estão piores. Tomando remédio. Piores. E achando que o remédio vai melhorar, né? Não vai, né? Vai. E aí aquela história assim, fica nesse vício do remédio, e o remédio faz o quê? Camufla o sintoma e não trabalha a causa. Tira o remédio, volta todo o sintoma. Ou seja, as pessoas continuam doentes e muito doentes.